Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo do Grande Conflito. Capítulo 3. Como começaram as trevas morais. Este capítulo aborda o período do século IV, V e VI. Nas 7 igrejas do Apocalipse é o período chamado de Pérgamo, o casamento do cristianismo com o paganismo. O apóstolo Paulo declarou em sua segunda carta aos Tessalonicenses que o dia de Cristo não viria antes que viesse a apostasia e se manifestasse o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará no trono de Deus, querendo parecer Deus. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versos 3 e verso 4. E ainda mais, o apóstolo Paulo ainda disse em 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 7, que o mistério da injustiça já opera. Mesmo naqueles primeiros tempos, viu o apóstolo insinuando-se dentro da igreja os erros que preparariam o caminho para o desenvolvimento do papado. Quase que imperceptivelmente, os costumes do paganismo tiveram ingresso na igreja cristã. Cessando aquela perseguição do tempo de Esmirna e entrando agora o cristianismo para dentro dos palácios reais, ela pôs de lado a humilde simplicidade de Cristo e dos seus apóstolos e, em troca, receberam pompa, orgulho dos sacerdotes, governadores pagãos. Em lugar das ordenanças de Deus, foram colocadas teorias e tradições humanas. A conversão nominal de Constantino, o imperador Constantino, na primeira parte do século IV, causou um grande regozijo, mas foi o início da apostasia. Aquele mundo pagão, sob o manto da justiça aparente, introduziu-se na igreja cristã. O paganismo, conquanto parecesse suplantado, tornou-se vencedor. Seu espírito passou a dominar a igreja. Suas doutrinas, cerimônias, superstições incorporaram-se na fé cristã. Foi neste período, de 313 a 538, período de Pérgamo, que o paganismo entrou para dentro da igreja cristã. Essa mútua transigência entre o paganismo e o cristianismo resultou no surgimento e desenvolvimento do homem do pecado, o filho da perdição, predito na profecia, como se opondo a Deus e exaltando-se acima de Deus. Aquele gigantesco sistema de religião falsa é a obra-prima do poder de Satanás. Uma vez, Satanás chegou ao Filho de Deus no deserto, lá na tentação, e mostrando-lhe todos os reinos do mundo e as glórias dos mesmos, ofereceu-se para entregar tudo nas mãos de Jesus, se tão somente Jesus reconhecesse a supremacia do príncipe das trevas. Cristo Jesus repreendeu o pretensioso tentador e obrigou-o a se retirar. Mas Satanás está obtendo maior êxito agora em apresentar ao homem as mesmas tentações. Para conseguir proveitos e honras mundanas, a igreja foi levada a buscar o favor e o apoio dos grandes homens da terra. E havendo assim rejeitado a Cristo, a igreja foi induzida a prestar obediência ao representante de Satanás, o bispo de Roma. Uma das principais doutrinas do romanismo é que o Papa é o cabeça visível da Igreja Universal de Cristo e de que ele está investido de autoridade suprema sobre os bispos e pastores em todas as partes do mundo. E mais ainda, tem-se dado ao Papa os próprios títulos da divindade. Tem-se dado a ele o título de Senhor Deus, o Papa, e foi declarado infalível. No entanto, infalível é somente Deus. O Papa, naquele tempo e hoje, exige homenagem de todos os homens. A mesma pretensão em que Satanás insistia com Jesus lá no deserto da tentação, ele ainda a encarece mediante a Igreja de Roma. E enorme número de pessoas estão prontas para render homenagens ao papado. Mas os que temem e reverenciam a Deus enfrentam essa audaciosa presunção
Do mesmo modo, porque Cristo enfrentou as solicitações do insidioso inimigo Satanás. Jesus disse: adorarás ao Senhor teu Deus, e a ele somente darás culto. Lucas 4:8. Deus jamais deu em sua palavra a mínima sugestão de que tivesse designado algum homem aqui na terra para ser cabeça da igreja. A doutrina da supremacia papal, queridos, opõe-se diretamente aos ensinos das Escrituras Sagradas. O Papa não pode ter poder nenhum sobre a Igreja de Cristo, senão pela usurpação. Os romanistas têm persistido em acusar os protestantes de heresia e voluntária separação da Igreja verdadeira. Mas, queridos, são eles que depuseram a bandeira de Cristo e se afastaram da fé, uma vez dada para os santos. Judas, verso 3. Satanás bem sabia que as Escrituras Sagradas habilitariam os homens a discernirem seus enganos e resistir o seu poder. Foi pela palavra que o Salvador do mundo resistiu aos ataques de Satanás. Em cada assalto feito por Satanás contra Cristo, Jesus apresentou o escudo verdadeiro, dizendo: está escrito, está escrito. A fim de Satanás manter o seu domínio sobre homens e estabelecer a autoridade humana, ele deveria conservá-los na ignorância das Escrituras. Teria que afastar as Escrituras das mãos humanas. Esta lógica foi adotada pela Igreja de Roma. Durante séculos, a circulação das Escrituras foi proibida. E a Bíblia foi colocada na lista dos livros proibidos. Queridos, ao povo foi proibido ler a Bíblia. Assim, o chefe da igreja veio a ser quase que universalmente reconhecido como o vigário de Deus na terra, dotado de autoridade sobre a igreja e sobre o Estado. Tirou a Bíblia e colocou a autoridade papal. Tirando a Bíblia, que é o revelador do erro, Satanás agiu a seu bel prazer. A profecia declarara que o papado havia de mudar os tempos e a lei. Daniel capítulo 7, verso 25. A fim de proporcionar aos conversos do paganismo uma substituição daquela adoração aos ídolos que eles tinham, foi gradualmente introduzido na igreja cristã o culto às imagens e às relíquias. Para completar esta obra sacrílega, Roma pretendeu eliminar a lei de Deus, os 10 mandamentos. O segundo mandamento da lei de Deus, que proíbe o culto a imagens e esculturas, ele eliminou. E então dividiu o 10º mandamento em 2, para completar o número de 10. Queridos, ele mexeu na lei de Deus. Satanás, não contente em ter tirado e arrancado da lei o 2º mandamento, intrometeu-se também com o 4º mandamento da lei de Deus, que diz: lembra-te do dia do sábado para o santificar. Satanás arrancou aquele dia estabelecido em Gênesis capítulo 2, versos 1 a 3, e exaltou no lugar do 7º dia da semana o venerável dia do sol, estabelecendo o domingo como dia sagrado. Nos primeiros séculos, queridos, o verdadeiro sábado foi guardado por todos os cristãos. Os cristãos primitivos eram zelosos da lei de Deus, zelosos da santidade dos seus preceitos. Para que a atenção do povo pudesse ser chamada para o domingo, foi feita uma festividade em honra à ressurreição de Jesus Cristo. Começaram atos religiosos serem realizados no domingo com a desculpa de ser uma homenagem à ressurreição de Jesus. Porém, era considerado um dia de recreio, sendo o sábado ainda observado como dia santificado. Porém, enquanto os cristãos continuavam a observar o domingo como dia prazenteiro, Satanás os levou, a fim de mostrarem seu ódio ao judaísmo, a fazer do sábado um dia de jejum, de tristeza e de pesar. Na primeira parte do século IV, o imperador Constantino promulgou um decreto fazendo com que o domingo fosse uma festividade pública em todo o Império Romano. O dia 7 de março de 321 foi emitido o primeiro decreto dominical, a primeira lei dominical, conhecida como a Lei de Constantino. O dia do sol era agora venerado pelos seus súditos pagãos
e também honrado pelos cristãos. Era a intenção do imperador Constantino unir os interesses em conflito do paganismo e cristianismo. Com ele, se empenharam para fazer isto os bispos da igreja, os quais, inspirados pela ambição e sede do poder, perceberam que, se o mesmo dia fosse observado tanto pelos cristãos como pelos pagãos, assim adiantaria o poderio e a glória da igreja. Consideravam o domingo como que possuindo um certo grau de santidade, mas mantinham ainda o verdadeiro sábado como dia santo do Senhor e observavam-no em obediência ao quarto mandamento. Por muito tempo, o sábado e o domingo eram observados juntos. O arqui-enganador não havia terminado a sua obra. Estava decidido a congregar o mundo cristão sob a sua bandeira satânica e exercer o poder por intermédio do seu vigário, o bispo de Roma, o orgulhoso pontífice que pretendia ser o representante de Cristo na terra. Celebravam-se de tempos em tempos grandes concílios, aos quais do mundo inteiro corriam os dignitários da igreja. Em quase todos os concílios, o sábado que Deus havia instruído era rebaixado um pouco mais e era exaltado um pouco mais o domingo. Finalmente, a festividade pagã do domingo veio a ser considerada como uma instituição divina, ao mesmo tempo em que se declarava ser o sábado bíblico relíquia do judaísmo, amaldiçoando seus observadores. O grande apóstata conseguira se exaltar contra tudo o que se chama Deus ou se adora. 2 Tessalonicenses 2:4. Ousou mudar o único preceito da lei de Deus, o quarto mandamento, que inequivocamente indica para toda a humanidade que Deus é o Deus criador e é o Deus vivo. No quarto mandamento, Deus é revelado como criador dos céus e da terra. E por isso, ele se distingue de todos os outros deuses falsos. Foi para a memória da obra da criação que o sétimo dia foi santificado como dia de repouso para a humanidade. Destinava-se a conservar na mente da humanidade o Deus vivo, sempre diante da mente humana, como sendo ele a fonte de todo o poder e reverência e culto. Satanás se esforça por desviar os homens de sua aliança para com Deus e de prestarem obediência à sua santa lei. Ele dirige os seus esforços principalmente contra aquele mandamento que lembra a Deus como Criador dos céus e da terra. Os protestantes hoje insistem em que a ressurreição de Jesus no domingo fez com que este domingo se tornasse um sábado cristão. Não existe, porém, queridos, evidência na Bíblia, na Santa Bíblia, não existe nenhuma evidência para isto. Nenhuma honra semelhante foi conferida ao dia por Cristo ou pelos apóstolos. A observância do domingo como instituição cristã teve origem não na Bíblia, e sim no paganismo. Onde e quando Jesus Cristo aprovou e adotou este filho do papado, o domingo? Que razão poderosa se poderá dar para uma mudança que as Escrituras não apoiam? No sexto século, o papado se tornou firmemente estabelecido. Foi colocada a sede papal na cidade imperial de Roma e declarou-se que o bispo de Roma era o cabeça de toda a igreja. O paganismo cedera lugar ao papado. O dragão dera à besta o seu poder, o seu trono, o seu poderio, como está lá em Apocalipse capítulo 13, verso 2. E começaram então os 1260 anos de opressão papal, preditos nas profecias de Daniel e de Apocalipse. Os cristãos foram obrigados a optar entre renunciar à sua integridade e aceitar as cerimônias e culto papais, ou passar a vida nas masmorras, ou sofrer pena de morte, ou tortura, ou fogueira, ou morrer pela machadinha do verdugo. Queridos, cumpriam-se as palavras de Jesus, e até pelos pais, irmãos e parentes e amigos sereis entregues e matarão alguns de vós, e de todos sereis odiados por causa do meu nome. Lucas 21, 16 e 17. Desencadeou-se uma perseguição sobre os fiéis com a maior fúria do que nunca,
e o mundo tornou-se um vasto campo de batalha. Assim diz o profeta: a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus para ali permanecer 1260 dias, dias proféticos, 1260 anos, 538 até 1798, Apocalipse 12, verso 6. Quando a Igreja de Roma teve acesso ao poder, teve início então a Idade Média, a Idade Escura. Da fé em Cristo, o verdadeiro fundamento, transferiu-se a fé para o Papa de Roma. Em vez de confiar no Filho de Deus para perdão dos pecados e para a salvação eterna, o povo agora olhava para o Papa e para os sacerdotes e os prelados a quem ele delegara autoridade. Ensinava-se-lhes que o Papa era um mediador terrestre e que ninguém poderia se aproximar de Deus se não fosse por intermédio do Papa. E mais ainda, que ele ficava para eles no lugar de Deus e que deveria, portanto, ser implicitamente obedecido. O pecado se disfarçava sob o manto da santidade. Ensinava-se não somente a considerar o Papa como mediador, mas também a confiar em suas próprias obras para a expiação do pecado. Longas peregrinações foram ensinadas, penitências foram ensinadas, e, queridos, adoração de relíquias, relicários, altares, bem como pagamento de grandes somas de dinheiro à igreja. Tudo isso eram penitências ensinadas para aplacar a ira de um Deus ou assegurar o favor divino, como se Deus fosse idêntico aos homens, encolerizando-se por ninharias ou apaziguando-se com donativos ou atos de penitência. E, queridos, apesar de que prevalecesse no clero, entre os sacerdotes, o vício, mesmo assim, o poder deles só crescia, a influência só aumentava. E ao fim do 8º século, antigos escritos foram forjados pelos monges, decretos de concílios de que antes nada se ouvira falar foram descobertos, estabelecendo a supremacia universal do Papa desde os primeiros tempos. E a igreja que rejeitara a verdade de Jesus avidamente agora aceitou os enganos papais. Cansados de constante luta contra a perseguição, contra a fraude, iniquidade de todos os lados, muitos cristãos desanimaram e cederam. Porém, queridos, outros, sem se intimidarem com a oposição dos seus inimigos, eles intrepidamente declaravam: não os temais, lembrai-vos do Senhor grande e terrível, Neemias 4,14, e prosseguiram com a obra, cada qual com a espada cingida do seu lado, Efésios 1,17. As trevas pareciam tornar-se cada vez mais densas. Generalizou-se a adoração das imagens. Acendiam-se agora velas perante as imagens e orações eram feitas para as imagens. Outro passo ainda, que mostra a presunção papal, foi quando no século XI, o Papa Gregório VII proclamou a perfeição da Igreja de Roma. Queridos, perfeição da Igreja de Roma, infalibilidade, declarando que a Igreja nunca tinha errado e nunca iria errar. O altivo pontífice, Gregório VII, também pretendia o poder de depor os imperadores da terra. Um flagrante episódio ilustra o caráter tirânico do Papa Gregório VII, quando tratou o imperador alemão Henrique IV. Por haver o imperador alemão Henrique IV intentado desprezar a autoridade papal, ele foi declarado excomungado e destronado. Em face disso, Henrique IV, aterrorizado por causa da excomunhão e pela deserção e ameaças dos seus próprios príncipes, que por mandado do Papa eram acoroçoados na rebelião contra ele, Henrique pressentiu a necessidade de fazer as pazes com Roma. Em companhia da esposa e de um servo fiel, eles atravessaram os Alpes no pleno inverno, a fim de humilhar-se perante o Papa. Quando eles chegaram ao castelo onde o Papa Gregório VII estava, eles foram conduzidos pelos guardas até um pátio exterior e ali, no rigoroso frio do inverno, com a cabeça descoberta, com pés descalços, foram mantidos por 3 dias.
3 dias esperando naquele pátio em pleno inverno para serem recebidos pelo Papa Gregório VII. O pontífice não deu o perdão para Henrique IV, senão depois dele haver permanecido 3 dias jejuando e fazendo confissão. E Gregório, envaidecido com seu triunfo, jactava-se, orgulhava-se de que era seu dever abater o orgulho dos reis. Quão notável é o contraste entre o pontífice romano e Jesus Cristo. Jesus Cristo dizia: qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Mateus 20, 27. Erros graves assim foram introduzidos na fé cristã. Destacava-se, entre outros, o da crença da imortalidade natural da alma. Na Bíblia não existe este ensinamento da imortalidade natural da alma, mas foi introduzido na igreja cristã. E, queridos, esta doutrina da imortalidade natural da alma lançou o fundamento sobre o qual Roma estabeleceu a invocação dos santos e a adoração da Virgem Maria. Disto proveio também a doutrina do tormento eterno para os impenitentes. Achava-se então, queridos, preparado o caminho para a introdução de ainda uma outra invenção do paganismo, e Roma intitulou isso de purgatório. Purgatório. Com essa heresia, afirma-se a existência do tormento eterno, onde as almas ficam sofrendo, sendo atormentadas até que possam ser admitidas no céu. E ainda mais, queridos, uma outra invencionice de Roma foi aproveitar-se dos temores e dos vícios dos seus membros e introduziram a doutrina das indulgências. Através da doutrina das indulgências, pregava-se que completa remissão dos pecados, passados, presentes e futuros, e livramento de todas as dores e penas em que os pecados importam, eram prometidos a todos os que se alistassem nas guerras do pontífice para estender o domínio da Igreja de Roma. Ensinava-se também, através das indulgências, que todo aquele que quisesse pagar em dinheiro para a Igreja, poderia se libertar da culpa dos seus pecados, bem como também poderia livrar seus amigos, seus familiares do tormento. Queridos, por esses meios, Roma abarrotou os cofres e sustentou o luxo e a magnificência, os vícios dos pretensos representantes de Jesus Cristo, que dizia: o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A ordenança escriturística da ceia do Senhor foi substituída e suplantada pelo idolátrico rito da missa. Queridos, sacerdotes papais pretendiam, mediante este disfarce da missa, destituído de sentido, converter o simples pão e vinho no verdadeiro corpo e sangue de Jesus Cristo. No século XIII, foi estabelecido o mais terrível de todos os estratagemas do papado: a Inquisição. Ah, queridos, a Inquisição ficou responsável pela morte dos mártires. Mais de 50 milhões de mártires morreram pelas inquisições papais. O príncipe das trevas agora trabalhava através dos concílios secretos papais e influenciava-lhes a mente. Foram tantos os mártires que a profecia de Apocalipse 17, verso 6 diz que a grande Babilônia estava embriagada com o sangue dos santos de Deus. Os corpos mutilados de milhões de mártires se espalhavam por toda a Europa. O papado se tornou o déspota do mundo. Reis e imperadores se curvavam diante dos decretos do pontífice romano. Será que hoje é diferente? O que você pensa? Será que hoje é diferente a relação dos grandes líderes mundiais com o Papa de Roma? Queridos, a história se repete. Naquele tempo, na Idade Média, o meio-dia do papado foi a meia-noite do mundo. As Sagradas Escrituras eram quase que desconhecidas, não somente pelo povo, mas mesmo os sacerdotes não conheciam as Escrituras. Como os fariseus de outrora, os dirigentes papais odiavam a luz bíblica que revelaria os pecados deles. Prevaleciam naquele tempo
a fraude, a avareza, a libertinagem, os palácios do Papa e dos prelados eram o cenário da mais vil devassidão. Alguns dos pontífices eram acusados de crimes hediondos, crimes tão horríveis que os próprios governadores do mundo começaram a chamar o bispo de Roma como um monstro demasiado vil para ser tolerado. Durante séculos, a Europa não fez progresso nenhum, nem no saber, nem nas artes, nem na civilização. Houve uma paralisia moral e intelectual sobre a cristandade. Queridos, a condição do mundo sob o poder de Roma apresentava exatamente o cenário que está em Oséias, capítulo 4 e o verso 6. Deus diz ali: o meu povo perece por falta de conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Oséias 4, verso 6. Não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus na terra. Só prevalecem o perjurar, o mentir, o matar, o furtar, o adulterar, e há homicídios sobre homicídios. Oséias 4, 1 e 2. Foram estes os resultados do banimento da palavra de Deus. Baniram a palavra de Deus e estabeleceram a autoridade papal. Queridos, infelizmente, a história vai se repetir. Que Deus te abençoe, meu querido irmão, e te sustente na fé em Cristo e em Cristo somente. Amém.